Dizer o seguinte, pessoal, eu fico muito feliz com vários questionamentos, várias indagações que estão aqui. Dizer que várias das que já apareceram também são nossas na gerência da orientação educacional. E ao ver elas refletidas aqui, me mostra o quão importante é o nosso papel no sentido de uma ação institucional, porque a gente está fazendo um questionamento para a Secretaria de Educação enquanto uma grande escola. Como que a gente vai funcionar? Como que a gente vai fazer isso? Na verdade, a gente está fazendo nosso papel de orientador educacional. Como que a gente vai propor uma educação que vai excluir o estudante? E a gente não pode tomar uma decisão e fazer uma caminhada educativa que signifique ampliar o nosso abismo de injustiça social. Então, assim, é muito pertinente as questões que vocês estão colocando. E, de maneira alguma, eu vou me colocar aqui como gerência, e acredito que o Eustáquio também não, como detentor das respostas, porque a gente, na verdade, está sendo um grande guardião do processo. A gente precisa ser capaz de olhar maior, olhar mais amplo, integrar perspectivas e construir juntos soluções. É muito cedo, muito, muito cedo, a gente ficar pensando em questão de desempenho acadêmico e reprovação. Por quê? A gente tem um grande desafio nesse momento, que é alcançar o estudante, alcançar as famílias. Na verdade, levar a escola para próximo do estudante e continuar nas estimulações de aprendizagem e desenvolvimento, que é o papel da escola. Então, nesse primeiro momento, a gente tem tantos desafios para levar nossos braços virtuais, né, para esse abraço ao processo de ensino-aprendizagem do estudante, porque ele está aprendendo e se desenvolvendo, mesmo sem a escola. A questão é, a escola ela tem um papel muito importante numa intencionalidade, no desenvolvimento de um percurso de aprendizagem que auxilia na inserção social do estudante, principalmente desse estudante que é mais vulnerável, que ele não vai ter acesso, de repente, a informações, a oportunidades, se não for mediado pela escola. Então, esse é o nosso grande desafio desse momento, e já vou apresentar aqui minha tela para vocês para falar um pouquinho sobre como que a gente está percebendo esse cenário, posicionando a orientação educacional em relação aos desafios desse momento, e para a gente, a partir desse contexto, né, grande, começar a pensar como que a gente se organiza, que tipo de estratégias, né, de repente a gente vai utilizar de forma compartilhada para a gente conseguir, por exemplo, ter uma estratégia de trabalho. Ai, gente, desculpa, apertei o lugar errado aqui. A gente tem uma estratégia de trabalho que a gente não precise todo mundo ficar agora numa corrida, numa maratona para produzir vídeos, produzir estratégias mirabolantes, né, de como alcançar o estudante, mas que a gente possa ter uma ação coletiva, ou seja, que a gente consiga levantar as nossas inquietações e buscar soluções comuns. Esse é um grande desafio do momento e a gente está muito empenhado, enquanto gerência da orientação educacional, de fazer esse apoio, sabe, de construção de redes mesmo. Alguém está compartilhando a tela aí? Não sei se vocês estão vendo a minha ou da outra pessoa. Alguém me sinaliza se está aparecendo aí para vocês? No YouTube ainda está a tela de normativos do contexto. Aqui pelo Meet tá aparecendo também, normativos do contexto. Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês algumas referências normativas, que é muito importante a gente se apropriar nesse momento, para a gente entender qual é o planeta que a gente está chegando. Uma grande referência para esse momento é assim, imagina que você está fazendo uma viagem para uma terra que você não conhece, e essa é a terra que a gente não conhece, a gente não sabe como é esse planeta orientação educacional, por meio de tecnologias, por meio de material impresso, como que a gente vai fazer uma ação levando a nossa afetividade, promovendo espaços de empatia e de troca com o estudante, como que se faz isso nesse planeta? Qual é o mapa para a gente andar nessa terra? A apresentação está bem pequenininha, você podia fechar e voltar ela novamente. Ela está aparecendo uma tela pequena, está difícil para ler. Eu vou lendo para vocês, porque para mim ela já está estendida. Marilângela, o que você pode fazer é clicar nela e botar o marcador, fixar. É um sinalzinho de um espetinho, assim. Aí você clica em fixar que ela vai ficar maior para você. Tá bom? Aqui no YouTube ela já está bem grande. Obrigada, Mari, pelo apoio aí. Esse material vai estar disponível para vocês também.
E qual é a ideia da gente trazer esses normativos? Eu não vou aqui discutir cada um deles, seria, enfim, um tempo gigantesco para isso, mas é acenar para vocês a importância da gente, nessa chegada, nessa terra nova, a gente fazer quando a gente faz uma viagem. Quando você desembarca, o que você precisa? Você precisa do mapa do lugar, né? Você precisa ter preparado sua bagagem para poder fazer a viagem. Então, esse é um momento de preparar nossa bagagem para a gente aportar nessa terra nova. Então, assim, dentro da estrutura de vocês de trabalho, é importante que vocês estabeleçam lá um momento, dialoguem com o seu gestor, e você vai colocar no seu relatório de atividade que você vai ter um momento de leitura das normativas. Porque a gente não consegue fazer uma ação institucional ou uma assessoria pedagógica se a gente não tiver informação. E o que acontece nesse nosso papel estratégico nesse momento? O professor, ele está muito voltado agora em aprender a usar a tecnologia, em aprender a se inserir, né, na plataforma, usar os recursos, em construir atividades para chegar ao estudante, e provavelmente ele não vai se debruçar sobre o que são as normativas para esse momento e que caminhos já estão mais ou menos demarcados para a gente fazer nossa trilha. A gente não está entrando numa selva fechada, já tem aqui alguns pontos para a gente começar a fazer a trilha. E aí, um documento importante, o documento de gestão estratégica para a realização das atividades pedagógicas não presenciais e presenciais da Secretaria de Educação. Esse foi o primeiro documento que foi disponibilizado, né, quando teve a primeira live de já aquecimento, de preparação para o retorno, né, o secretário executivo Davi apresentou esse plano de gestão estratégica, ele foi colocado para consulta pública e depois finalizado e está aí disponível hoje na rede. A gente disponibiliza também no nosso canal no Telegram, por meio das nossas orientadoras intermediárias, e está disponível no site da Secretaria. Então, nesse documento, o que é o importante dele? Ele vai mostrar para a gente que a ideia é já ter uma trilha, né, começando assim a abrir na mata, que é uma perspectiva de que o que a gente está vivendo agora não vai finalizar no final de julho, que a gente tem um caminho daqui até o próximo ano já, né? Com essa necessidade de transformação, de adaptação da nossa ação pedagógica. Nesse documento são apresentadas algumas frentes, alguns desafios, quem vai ser responsável por desenvolver, né, soluções para cada um dos desafios que estão postos ali. E aí é importante, inclusive, para vocês endereçarem inquietações e questões assim, não está funcionando isso. Para quem eu me comunico? A quem eu levo, né, para essa informação, para que sejam dados encaminhamentos de efetividade para solucionar os problemas que a gente foi encontrando pelo caminho. Então, esse é um documento que traz, digamos que assim, é o grande mapa da cidade. A gente tem a portaria 120, que foi publicada no dia 29 de maio, mas é uma portaria do dia 26 de maio. Essa portaria, ela institui o comitê central, regional e local para a implantação e operacionalização do regresso dos estudantes às atividades educacionais não presenciais e presenciais. Nessa portaria que institui o comitê, principalmente no caso de vocês, né, o comitê local, ele estabelece que o comitê tem que ter representatividade dos diversos segmentos. Tem muito a ver com o que o Eustáquio colocou de aumentar a participação, de fato oferecer condições de uma gestão democrática. Já sabemos que a gestão democrática é um desafio, mesmo presencial, não seria nesse momento que ela não seria, né, também desafiadora, mas para a gente na orientação educacional ela tem uma importância essencial. E é importante que a gente busque esse recurso como um amparo para a gente conseguir fazer uma ação coletiva, chamar o coletivo da escola para se pensar, para pensar o processo. Muito do que a Secretaria de Educação compreendeu, e por isso surgiu essa portaria, é que não é possível ter uma resposta centralizada para todas as demandas desse momento. Seria muita arrogância a gente acreditar que um grupo de pessoas dentro da sede conseguiria estabelecer todas as soluções para os problemas que a gente nem sabe ainda que vão existir nessa retomada das atividades. Então, o comitê local é aquele que vai estar guardião do processo todo de retomada das atividades, gerando espaços de conversa. É muito importante que o comitê seja instituído. Você, orientador educacional, é um membro nato. A escola que tem mais de um orientador educacional. Não existe um protocolo para eleger qual é o orientador que vai compor o comitê. Qual é a nossa orientação? Vão todo mundo, são 2, são 3, estejam vocês 3 lá, porque ali vai ser um lugar muito importante de ação institucional e também de demarcar, de repente, algumas estratégias de ação junto ao estudante ou junto ao professor e à família. Outro elemento importante, né, dessa portaria é porque, assim, a gente vai conseguir, por exemplo, dentro do comitê local, identificar ações que estão desafios que estão para além da resposta que a localidade pode dar. Nesse momento, o comitê local ele tem que reportar a sua necessidade para o comitê regional.
que é instituído dentro da regional de ensino. Se o comitê regional não tiver as soluções suficientes ou necessárias para aquele momento, para aquela situação, vai ser reportado para o comitê central. Ou seja, a gente já tem uma ação em rede. Então, por isso, reforço a importância de que vocês busquem essa portaria junto ao diretor da escola, dialogue sobre a importância de instituir esse comitê, de estabelecer uma frequência de reuniões, como que a gente vai funcionar. O comitê ele pode ter uma reunião aberta para todo o corpo pedagógico em algum momento, mas ter um coletivo reduzido facilita a interlocução em reuniões. Enfim, deixa aí esse como um grande roteiro dessa viagem. Temos aí a circular 141, que traz o plano de ação de acolhimento e o guia de acolhimento para a comunidade escolar no contexto das atividades pedagógicas, né, não presenciais e presenciais. Então, nessa circular, que foi disponibilizada logo no dia de retorno, né, às atividades de vocês, ela estabelece lá no plano de ação 7 estratégias. Essas 7 estratégias, elas identificam que a gente precisa tecer o caminho de retorno às atividades e de acolhimento a todas as demandas que surgem nesse momento. Não só das pessoas, mas de toda a sombra e luz que tem nesse contexto. E dialogar sobre o que vai acontecer. Dentro do guia de acolhimento, a gente buscou, e uma das estratégias do plano de ação era o guia já está entregue, né? Digamos que uma das estratégias do plano já está, né, check. E aí a gente precisa agora avançar nas demais etapas. E muitas dessas etapas agora está endereçado a nível local. Orientador educacional, equipe especializada de apoio-aprendizagem, tem um papel estratégico nessas ações de acolhimento, mas não é uma ação exclusiva desses dois setores, né? É uma ação importante para a escola ser desenvolver, e aí, para que você tenha parceria, para que você tenha interlocução, é importante você conhecer o documento e levar conhecimento também de outras pessoas que talvez não tenham tido esse acesso. Há outro normativo super importante que está dando muito ruído, a gente sabe que não ficou um texto bacana, estamos trabalhando para solucionar e fazer a retificação dessa portaria, é a portaria 133, que fala sobre o retorno ao trabalho. Nessa portaria, nossa ação ficou restrita a três atividades, sem muito detalhamento delas. Uma das atividades seria atendimento, está previsto atendimento telefônico, e não diz nem quando, nem como, nem porquê. Produção e veiculação de atividades, né, em ambiente virtual de aprendizagem para estudantes, famílias e professores, e participação na coordenação pedagógica da escola. São as 3 ações que estão postas lá nessa portaria. A gente entende que ela não é suficiente para a gente conseguir interagir com a gestão da escola, para conseguir estruturar o nosso trabalho. Então, no dia que ela saiu no DODF, no mesmo dia a gente já fez uma entrada com um processo via SEI para a retificação da portaria. Estamos monitorando e trabalhando ali, né, encampando algumas conversas para que isso seja acontecido da forma mais rápida possível. Mas o fato dessa portaria, ela está restrita na descrição das nossas atividades, ela não se sobrepõe a outros normativos de referência, que eu vou falar logo a seguir. E temos a circular 151, que ela é super recente, desses documentos é a mais jovem, e que ela traz o planejamento curricular para os anos iniciais, anos finais, educação infantil, ensino médio. Essa portaria, essa circular, ela é uma circular que muitas vezes a gente olha para ela e vai pensar assim, isso aqui é do professor, porque só fala de conteúdo, só fala da grade curricular. Só que é muito importante a gente conhecer, por quê? Primeiro, é possível que o professor não conheça, então a gente pode prestar assessoria dizendo assim, olha, você tem conhecimento dessa circular? Aqui está dizendo qual é o conteúdo que vai ser trabalhado no canal televisivo, qual é o conteúdo e qual é o objetivo de aprendizagem dessa semana. Se eu vou desenvolver uma atividade na plataforma, é muito importante que ela esteja o quê? Alicerçada nesse documento, para que eu possa usar, de repente, a televisão como uma forma de complementação da atividade. Aquele estudante, né, que não tem acesso a computador, enfim, às tecnologias, que esse documento impresso também tem uma correlação com a televisão. Por quê? Se, de repente, ele não tem acesso à tecnologia, internet, computador, mas ele tem a televisão, ele vai ter material impresso e a televisão como suporte. E a gente sabe que vai acontecer casos onde não tenha energia elétrica, não tenha nem a televisão. E aí a gente vai ter o quê? O material impresso. É importante que ele dialogue com os outros recursos que estão sendo oferecidos, para que esse estudante que não está sendo alcançado por essas outras ofertas da televisão e da internet,
ele não esteja em descompasso com os demais estudantes que estão inseridos nessas ofertas. Então, esse é um documento muito importante para a gente garantir direito de aprendizagem e desenvolvimento de forma equitativa, né, dentro da possibilidade. A gente sabe que tem limitações, mas aí é um recurso muito importante, dialógico, dentro da escola. Então, esses são os documentos do contexto. Isso são todos os guias dessa viagem, que é chegar num mundo onde a gente está fazendo uma educação sem ter o contato presencial nesse primeiro momento. E a gente tem os nossos documentos de referência. Michele, desculpa, só um minutinho aqui. No YouTube parou a transmissão. Tanto enfim, está sem áudio e sem o seu compartilhamento de tela. Você consegue imaginar por que isso está acontecendo? Consigo. Apareceu uma mensagem aqui para mim. Videochamada foi encerrada porque a conexão foi perdida. Meu computador aqui, que estava conectado com a apresentação, ele encerrou, sei lá por causa de quê. Vou tentar voltar a participar. Peço para vocês um pouquinho de paciência. E já aproveito que aconteceu essa situação para a gente, de repente, já ter uma interlocução com algumas perguntas para mim, para o Eustáquio, enquanto eu volto aqui a conectar tudo. Vou colocar algumas coisas aí que já surgiram aqui para serem, enfim, para vocês irem se organizando, então. Muita gente falou de formas diferentes sobre a questão da exclusão e queria até... Deixa eu ver se eu consigo abrir minha câmera, ver se agora ela me aparece. Ah, agora acho que está aparecendo, né? Então, muita gente falou sobre a questão da exclusão, e aí a gente está num contexto que realmente ele é muito controverso, ele é muito, enfim, ruim para os nossos estudantes. A gente tem mais de 450 mil estudantes na nossa rede, é uma realidade extremamente diversa, né? A gente vai ter desde aquele estudante que vai ter uma mesinha, alguém para acompanhar, um computador, internet, até o estudante que não tem sequer luz elétrica em casa. Então, é muito difícil da gente pensar como acessar todos os estudantes nesse momento. Mas se por causa disso a gente se bloquear e não acessar nenhum, a gente vai estar sendo excludente da mesma forma. E não vamos estar excluindo parte dessa população, mas estaremos excluindo todos os nossos mais de 450 mil estudantes da rede pública, considerando, inclusive, que nas escolas particulares, as aulas, de alguma forma, elas já têm, mediadas pela tecnologia, têm dado sequência por aí. E aí, nesse sentido, é que a gente tem tentado, e aí eu digo a gente, Secretaria de Educação, né? Foi uma fala, para mim, muito marcante do secretário executivo Davi, em uma das lives da volta, e é um cuidado que nós da gerência temos tentado acompanhar. Enfim, a gente sabe que a gente provavelmente não vai conseguir acessar a todos, mas de que a gente lançará mão de todos os recursos possíveis para acessar quanto mais possível. Então, a internet não é uma realidade, vamos tentar uma televisão. A televisão ainda assim não é uma realidade, vamos tentar um material impresso. Isso também não é uma realidade, a gente vai tentar um telefonema. Um telefonema não é possível, a gente vai acessar o Conselho Tutelar e vai dizer que a gente não está conseguindo chegar nesse estudante. Então, assim, é um desafio grande para toda a rede e para todos os profissionais que fazem parte dessa rede. E aí o que eu tenho a dizer é isso, que a gente vai tentar se empenhar o máximo possível para atingir o máximo possível de estudantes. E aí não sei se você, Michele, ou você, Eustáquio, tem alguma coisa para... enfim, contribuir nessa fala da questão da exclusão. E já vou lançando aqui as outras perguntas que surgiram. A portaria 133, a Michele já falou um pouco. Tem uma pergunta que eu confesso que eu não sei responder, não sei se vocês aí vão saber ajudar. Sobre a assinatura digital, como que vai ser viabilizada
e também o registro e validação dos acompanhamentos, dos atendimentos que forem sendo feitos a título de resguardo, né, tanto do estudante quanto do profissional nesse processo. Eu quero falar um pouco sobre essa questão do retorno, tá bom? Essas outras questões em relação a esse movimento, a gente fala um pouquinho, só para trazer um desenho para vocês, tá bom? Por exemplo, o que nós, as gerências, fizemos? Nós pegamos todos os conteúdos e objetivos de aprendizagens e colocamos eles semanalmente, diariamente. Aí você vai falar assim, mas por quê? Porque a gente precisa sair de um ponto A para ir para um ponto B. Ok. A gente precisa sair de um ponto A para ir para um ponto B. Então, como é que funciona isso? As aulas vão acontecer através da televisão. Tá? Então, assim, às vezes, a gente pensar somente na questão da internet e do computador, ele é uma das ferramentas. A ferramenta que talvez vai chegar mais, talvez porque a gente sabe das dificuldades, mas a gente sabe, a Codeplan tem estudos, e a gente sabe que a televisão ela é mais democrática o acesso, tá bom? Do que o computador e o celular. Isso é um fato. Então, assim, o grande lance é a televisão. Então, colocou muito bem, mas a gente tinha que sair do ponto A para o ponto B. Sabe por quê? O que acontece? Na escola, às vezes o professor de matemática da manhã do 6º ano não dá o mesmo conteúdo de matemática do outro professor do 6º ano à tarde. A gente tem essas questões, né, dentro da escola, tá? Então, o que acontece? A gente precisou tornar a rede uníssona. A rede vai trabalhar com um conteúdo só dentro da semana e do dia. Aí você pode ser assim, de falar assim, poxa, mas aí tira a autonomia do professor, tira a possibilidade, enfim, do trabalho individual da escola. Mas, gente, a gente pensou em várias possibilidades, mas como a gente ia pegar a realidade de cada escola? Não tem jeito. Então, o que nós vamos fazer? Na televisão, os professores já vão ter acesso a esses conteúdos, os objetivos de aprendizagem de conteúdos, né, já vão ter acesso a isso, já podem se planejando, e a aula vai ser aquela. Agora, é claro, gente, por exemplo, sou professor de geografia. Falar sobre, falar sobre globalização. Eu tenho N maneiras de falar sobre globalização. Então, de repente, aquela aula de globalização que vai ser dada lá na televisão, vai ser uma aula que não vai ser o que o professor pensou ou ele organizou. Mas é uma situação que a gente entende que pode ser que está dentro de um cerne. Então, o grande lance é isso que a Marina colocou, né? Que o grande lance é a aula pela televisão. Não chegamos... através, e até vai ser através do meio físico, né? O computador, ele é parte da ferramenta. Lógico que lá vai ter uma plataforma, mas não é só isso. O mesmo conteúdo que vai ter na plataforma, teoricamente, ele vai estar no papel impresso, tá? Isso é uma situação. Então, assim, só para deixar bem claro como é que é este itinerário, até dia 28 de janeiro. Foi assim que foi pensado. Tá? Aí tem muita gente falando assim, gente, mas como é que eu vou acompanhar esse movimento? Gente, o orientador educacional, ele é a grande liga desse momento. Gente, o orientador educacional, ele é a grande liga desse momento. Ele que vai fazer esse meio de campo, assim, eu sei. Fala assim, gente, a gente vai ter que telefonar. Gente, quantas vezes a gente não pegou o telefone lá, pega lá na ficha do estudante, né? E a gente liga, e o telefone já não é mais aquele, já trocou de endereço, já trocou de chip, e não encontra, eu sei disso. A gente sabe dessas situações. Então, vamos pensar numa situação intersetorial, porque até mesmo, tem razão, que o Conselho Tutelar, nesse momento, também está trabalhando através desse movimento remoto. Mas a gente pensar numa situação de que a aula, provavelmente, a partir de agosto, já começa o movimento presencial.
né? A partir de agosto, a gente já começa o movimento presencial. Mas, mais uma vez, gente, ensino médio primeiro, tá? Mas, mais uma vez, sabe aquela aula? Vou repetir. Das 7h30 da manhã, ou então das 13 horas, bate o sinal, 300 meninos entrando dentro da escola, isso não vai acontecer. Não vai. Então, todos nós já sabemos disso, mas a gente pensa da seguinte maneira: e esses estudantes que não tiveram acesso, né, não estão tendo acesso a partir de agosto, vão ser os primeiros a serem chamados, tá? Vai ser os primeiros a serem chamados para participar das aulas presenciais? Não sei, de repente a gente pode pensar nisso, porque aí vai envolver uma estrutura, uma movimentação. Por quê? Porque todos os estudantes não vão vir, mas estudantes vão vir. Isso, assim, de repente, a partir de setembro, setembro é o que eu falo para os anos finais, tá? Vai começar a ter aí a movimentação de estudantes nas escolas. Nós vamos chamar esses que ficaram mais vulneráveis? É uma possibilidade? Ou não vamos chamar? Não sei, a gente vai montar uma estratégia e eu penso que a escola já vai ter condições de entender o processo, as fragilidades desse processo e também entender o que de bom esse processo já apresentou. Então, assim, pensar em uma situação que está por vir, tá bom? Agora, nesse momento da busca ativa, tem que ter, assim, nós já fizemos um documento falando que a busca ativa desse estudante, ele é intersetorial, isto é, a gente precisa ter outros setores ajudando a escola a buscar esse estudante, a ir ao encontro desse estudante, porque só a orientação educacional não consegue. A gente precisa, além do conselho tutelar, a gente tem que pensar em outras áreas dentro da administração pública para a gente chegar até esses estudantes. Nós já fizemos um documento recomendando essa situação, tá bom? Mais alguma coisa? Eustáquio, tem uma dúvida aqui objetiva para você. Se vai ter a correção na programação, que saiu com alguns erros do ensino fundamental? Só um minutinho, Ana Lúcia, você está apresentando a sua tela, tem um escrito assim, parar a apresentação, você clica aí em cima que ela some. Eu estou vendo que você está procurando talvez um lugar aí para apertar. Tá. Gente, sim. Ontem eu fiquei debruçado nisso, tá? Assim, o erro, os equívocos foram nossos também, a gente até pede desculpas sobre algumas situações que aconteceram. Sim, nós já fizemos, mas mais uma vez, o que deu muita ansiedade foi a questão de ciências. Ciências é um currículo novo, e a gente tem que dar uma folhada lá no currículo, para a gente entender que está dentro do processo, é porque ele é novo, tá bom? Então a gente tem que empoderar dele, tá? Mas foi feito mesmo, nós vamos entregar um documento um pouco mais elaborado, mas vou dizer uma coisa para vocês, é aquilo ali mesmo, em relação a 6 aulas por semana, vai ser aula ao vivo na televisão, vai ser pegado, mas a gente acredita que vai dar certo, tá bom? E aí isso já responde uma outra indagação, que assim, as pessoas vão poder ver antes, vai ser ao vivo, então eles vão ter que ver acontecendo a aula, né? A aula... Eles têm como saber o conteúdo, não tem como ver a aula com antecedência, porque vai ser ministrado ao vivo, né? Até para que os estudantes, de repente, tenham interação ali com o conteúdo. Vou avançar mais um pouquinho, pessoal, trazendo assim, a gente fez todos os documentos de contexto, de referência desse contexto, eu quero trazer os documentos que são os nossos documentos de norteadores, documentos que vão direcionar a nossa ação na orientação educacional. Vi que já tem várias questões, né, que vocês estão querendo saber em relação a registro, escrituração, né, como é que vai ser essa questão da infrequência, como que a gente vai poder atuar em relação a isso. Vou adiantar vocês um pouquinho. A gente... ontem, inclusive, conversou bastante sobre essa questão de como que vai funcionar a questão dos protocolos de frequência. E esse protocolo de frequência, nesse tempo de ensino remoto, ele não está estabelecido. A gente tem uma portaria, a Circular 33, que fala do protocolo de acompanhamento de infrequência e evasão, e quais são as ações que têm que ser feitas, né, para a gente conseguir
acompanhar um processo, de repente, de desligamento do estudante e conseguir ter uma ação interventiva antes de que isso aconteça. Mas tudo isso estava sendo pensado numa estrutura de ensino presencial. Então, nesse momento, e assim, falo para vocês muito honestamente, eu acredito que isso não tinha sido ainda olhado no sentido assim, a gente vai precisar adaptar esse protocolo. Então, a gente sai desse encontro com os orientadores educacionais com a demanda de levar isso para o Comitê Central e dar uma resposta normativa em relação a isso. O Estado falou assim, vai ter mudanças, por exemplo, de repente vão sair novas circulares, sempre que sair um documento desse contexto, a gente vai dar publicidade a eles. Então, muito importante, gente, se inscrevam no nosso canal no Telegram, lá vai ser um lugar onde aconteceu uma novidade, a gente vai postar o documento, então vai ser uma forma de todo mundo acessar, de repente, o coordenador intermediário manda por e-mail, você não olhou, mas assim, são duas fontes de acesso que a gerência tem de compartilhar documentos com vocês. Nosso Telegram, que aí é um acesso autônomo, você tem autonomia de ir lá, olhar, pegar, e também por meio das intermediárias. Ficam aí essas duas recomendações, porque como as coisas estão sendo construídas à medida que a gente caminha, vai ter normativas que vão surgir aí nesse caminhar. E a gente está precisando compreender que esse tempo é um tempo muito grande de construção e de flexibilidade. Embora a gente tenha esse tempo de construção e flexibilidade, onde muita coisa nova está acontecendo, a gente tem normativos de referência na orientação educacional, que esses são nossas âncoras. É isso que vai dizer assim, olha, está acontecendo aí a turbulência, a tempestade, as coisas estão se mudando de lugar nesse momento, mas tem a nossa identidade de trabalho, que essa é a qual a gente vai atravessar, não importa qual seja a tempestade que vem aí pela frente. A primeira normativa super importante, e aí o Estado concluiu a fala dele já mostrando, né, a carinha dos documentos, todos os documentos do currículo da educação básica. Então, assim, como é que estão aí os pressupostos, como é que estão as áreas de conhecimento de cada etapa e modalidade, como que a gente se insere aí. Dentro do currículo da educação básica, a gente tem alguns aspectos muito importantes do nosso trabalho. Primeiro, que ele estabelece o princípio da educação integral. Então, no princípio da educação integral do estudante, ou seja, formar para a interesse, educar para a vida, esse é o nosso grande trabalho de fazer uma interlocução, de fazer com que as pessoas consigam aí, né? Quando eu falo as pessoas, eu falo assim, a comunidade pedagógica consiga compreender que a gente precisa fazer um processo educativo contextualizado com esse momento e contextualizado para a vida. Não só agora, como sempre, né? Então, assim, como que a gente faz uma oferta educativa que seja significativa para o estudante, para que a gente consiga engajar ele nesse processo, nesse momento. E aí, educação para a vida é um elemento. Outro elemento são os 3 eixos transversais do currículo: educação para os direitos humanos, educação para a diversidade, educação para a sustentabilidade. Cada professor de uma área, de um componente curricular, em geral, está muito focado no seu conteúdo, e aí fazer as ações de interdisciplinaridade, transversalidade, às vezes escapam o olhar imediato desse docente. E aí, nossa ação super essencial em relação a uma ação de assessoria pedagógica e ação institucional é a gente acenar essas possibilidades, é trazer essa conversa para dentro das coordenações pedagógicas. Esse é o nosso lugar de fala, dentro do comitê local também, para que a gente possa trançar, né, uma rede aí de ação educativa bem firme. Outro documento normativo de referência é o Regimento das Escolas Públicas do Distrito Federal. Esse documento é um documento que está em voga. E esse é o documento que estabelece efetivamente qual é a nossa atribuição. Então, a gente tem a Portaria 133, que tem aí uma descrição que não nos favorece, estamos buscando a retificação dela, mas a gente tem um regimento que diz o que a gente tem que fazer. Então, a nossa busca nesse momento é fazer uma transposição. Como que eu realizo as minhas atribuições regimentais nesse novo contexto? E aí a nossa entrega é a mesma. O que está mudando? A forma de fazer ela. E esse caminho de como fazer essa entrega, ele está sendo construído por todos nós. E é muito importante que a gente consiga compartilhar experiências exitosas que a gente vem desenvolvendo. Não é necessário que todo mundo comece a produzir vídeos. A gente pode construir estratégias comuns e fazer esse aporte desses conteúdos de forma coletiva. Como que a gente está pensando essa entrega, né, das nossas atribuições pelo que consta no regimento? É importante que a gente esteja inserido dentro da plataforma Escola em Casa. É importante que a gente esteja incluído dentro das estratégias de entrega de material impresso. Então, o comitê local vai fazer uma primeira ação muito importante de mapeamento de qual é a realidade da nossa escola, qual a parcela dos nossos estudantes vai estar mais engajado pela TV, ou pelo Classroom, ou só pelo material impresso. A partir desse mapeamento, você vai traçar estratégias que busquem alcançar todos os estudantes. E aqui eu estou falando de uma forma que parece simples, mas eu não estou sendo poliânica. Eu sei que a gente tem um grande desafio,
pela frente. Eu estou acenando assim, qual é a nossa busca, qual é a nossa diretriz? A diretriz é essa. E pode acontecer que a gente, enfim, está iniciando agora esse processo, semana que vem começa, digamos, a grande semana teste para todos os estudantes da rede, na semana seguinte, valendo de eletivo, e a gente tem aí 15 dias, segundo o documento, né, de gestão estratégica, para receber a devolutiva de atividades e aí ver a validação do que o estudante está conseguindo acompanhar ou não. Esse vai ser o momento onde a gente vai identificar quem são os estudantes que vão precisar de uma atenção individualizada, quem é que não está aderindo a esse momento. E essa ação desse mapeamento e desse contato individualizado é muito importante. E aí acontece, por exemplo, estou mandando, tentou por e-mail, não conseguiu. Foi estabelecido um canal Instagram, Facebook, a própria plataforma do Classroom e o estudante não conseguiu ser acessado. É o momento que a gente precisa fazer uma abordagem por telefone. Eu sou orientador, eu não quero ir lá na escola fazer o atendimento. Aí tem uma situação que a gente precisa ter muita clareza. A suspensão das atividades, ela está sendo pensada para evitar a aglomeração de estudantes, ou seja, a aglomeração de pessoas dentro da escola. O fato de um servidor ir até a escola não se configura em uma aglomeração. Um orientador, por exemplo, assim, eu preciso fazer um contato com esse estudante e é só por telefone que eu posso fazer. Posso tentar outros canais? Posso ter, por exemplo, um chip de trabalho, que vai ser o meu telefone comercial para poder fazer o trabalho com o estudante? É uma escolha possível de você adotar enquanto servidor, conversar dentro do comitê local se é possível que esse fornecimento desse chip, né, seja oferecido pela escola, como que vai ser a questão de pagamento desse custo. Mas a Secretaria de Educação não tem como te obrigar a usar seu telefone, não seria nem adequado, né? Esse não é ético, não é profissional. Mas a escola tem um telefone físico lá. Então, se chegou numa situação de exceção extrema, já tentei todas as formas de comunicação, não consegui acessar esse estudante. A chamada telefônica é um caminho. Não consegui nem por telefone, o telefone estava desatualizado. O que eu vou fazer? É o momento de fazer uma notificação para o conselho tutelar, informando o endereço que está da matrícula do estudante, dizendo que esse estudante, ele não está conseguindo frequentar as estratégias educativas que estão sendo ofertadas nesse momento. Cabe ao conselho tutelar fazer busca ativa, ir até a casa do estudante, no endereço que foi, né, designado ali no comunicado. Aí tem um elemento ainda dentro da chamada telefônica que eu quero estabelecer para vocês, que eu sei que é muito frágil, né, essa questão de, vou ter que ir à escola, sendo que a gente está aí num pico epidêmico, e não é de forma alguma querer deixar vocês expostos, né, ou mais vulneráveis. A gente está comunicando a vocês essa possibilidade, pensando que daqui a 3 semanas, a gente talvez tenha que fazer essa estratégia com um ou outro estudante. E aí, nesse dia, eu vou marcar um momento, vou combinar com a gestão da escola, que eu tenho acesso ao telefone e não tenho outras pessoas por perto, que esteja tudo higienizado, ou seja, cautela em relação a isso. Mas é possível ainda que a gente, dentro do comitê local, ou na articulação com a gestão, a gente estabeleça, por exemplo, que o gestor que está indo à escola, ou o secretário escolar, faça essa chamada telefônica, e de repente descubra qual é um e-mail de contato, ou estabelecer, olha, a orientadora educacional vai estar em plantão de atendimento pelo direct do Instagram de tal a tal horário. Então, é possível que isso seja combinado dentro da sua localidade, vendo o que é mais possível de acessar. E sabendo que, assim, talvez todas as estratégias que a gente utilizar não sejam suficientes para a gente fazer a nossa entrega. E aí, conselho tutelar é um caminho, e redesenhar a estratégia, reavaliar se é esse mesmo caminho que a Secretaria de Educação, que a sua escola tem que tomar, talvez seja uma das conversas do cenário um pouquinho mais para frente, né? Outro documento normativo de referência super importante, nossa orientação pedagógica, que vai dizer para a gente como que a gente vai exercer as nossas atribuições. E vou parar nela um pouquinho mais no slide à frente. E a portaria 3, de 6 de janeiro de 2020, que é a portaria de atuação deste ano. A portaria 133, ela vem dizer como que a gente vai fazer o teletrabalho, uma vez que a condição que foi expressa na portaria 3 já não é a mesma. Mas a portaria 3, ela não está em desuso, novamente, ela está vigente. Nessa portaria, ela estabelece, por exemplo, nosso horário de coordenação. É muito importante que vocês conversem com gestores, organizem seu cronograma de trabalho e assegurem o seu tempo de coordenação. Ver que tudo isso que eu falei, quantas coisas a gente vai ter que pensar estratégias, estudar, desenvolver material. Então, esse nosso momento de coordenação é essencial para que a gente dê conta de caminhar nesse momento. Então, estou trazendo essas normativas de referência, inclusive para vocês estabelecerem combinados, articulação, né, dentro da escola,
esse vídeo vai ficar gravado e salvo no YouTube, então, se o diretor não tem, não sei de onde veio isso, mostra o vídeo para ele, se for o caso. Mas a gente também está pensando em algumas ações de diálogo com os gestores, porque a gente tem percebido que parte dos posicionamentos, dos pareceres que já foram feitos em nível central ainda não chegaram nos gestores, dificultando a interlocução de vocês, né? E aí, assim, a gente tem aí os nossos eixos de ação. Dentro dos eixos de ação da UP, a gente tem aí implantação da orientação educacional, ações institucionais, ações junto aos professores, ações junto aos estudantes, ações junto à família e ações em rede. Veja que para cada eixo de ação, a gente tem aí as metas dessa ação. Essa imagem que vocês estão vendo aí é um recorte da nossa UP, é a página 59 da nossa UP. Quem, por acaso, não está com a sua UP disponível, porque eu deixei na escola e não estou indo na escola, né? Como que eu vou fazer? Posso entrar lá dentro do site da secretaria, dentro das publicações, diretrizes, tem lá a nossa OP publicada. Tem disponível também dentro do canal do Telegram. Baixa o aplicativo do Telegram para o seu telefone, entra lá e busca o canal Orientação Educacional, SEDF, chegou no canal e lá ficam registradas todas as publicações que a gente já fez. Então, embora você chegue hoje, você vai ter acesso ao que já foi publicado anteriormente, e anteriormente já está lá a nossa OP disponível. Tem também, junto com as nossas intermediárias, a possibilidade de vocês terem esse acesso. Nessas metas, elas estão estabelecidas em que cenário? Cenário de educação presencial. Então, o que acontece? Dentro da meta da primeira eixo de ação aí, que é a implantação da orientação educacional, estruturação do espaço físico. O espaço físico da escola não está disponível para a gente nesse momento. O que a gente vai estabelecer? E aqui tem uma colega, né, que está até falando assim, olha, eu não vou usar meu telefone, eu vou usar as plataformas e tal. Essa decisão, essa organização, é isso que precisa ser comunicado para a escola. É isso que precisa ser comunicado ao usuário da educação. Como que ele vai acessar a orientação educacional? Assim como a gente vai, né, normalmente, de sala em sala apresentando o serviço, nesse momento a gente vai buscar desenvolver estratégias para apresentar como que a orientação educacional vai funcionar nesse momento. Quais são nossas áreas de atuação, quais são as frentes educativas nas quais a gente vai estar trabalhando, vou falar delas logo mais. Como que vai poder ser acessado, em que horário, em que período. E aí, quando eu estava falando lá da portaria 3, da importância de organização de cronograma. Embora na portaria 133 não esteja dito que a gente vai ter a nossa coordenação de sexta-feira, por exemplo, nosso encontro de articulação pedagógica, a portaria 3 estabelece isso, e a nossa lei maior, que é maior, assim, vamos pensar em termos de legislação. A gente tem a lei e a portaria circular. A portaria 133 não está expresso isso, mas a gente tem a lei que se sobrepõe a essa portaria, que estabelece nossa carga horária de coordenação. Então, ela está assegurada, vocês têm direito à coordenação, e uma das coordenações que vão ser oferecidas, as intermediárias na regional estão organizadas, né? A gente tem trabalhado muito para conseguir desenvolver boas estratégias para acompanhar vocês e criar cenários dialógicos entre pares, né? Para a gente compartilhar ideias. Então, vai ser oferecido a coordenação setorizada, e nesse momento vocês vão poder trocar informações. Então, tudo isso está dentro da implantação da orientação educacional. É chegar no seu gestor assim, olha, em tal dia, sexta de manhã, eu tenho as reuniões dos encontros dos orientadores educacionais. Então, se vai ser marcada uma reunião que precise da sua participação, não pode ser nesse horário, porque nesse horário você já está comprometido. E tem o seu direito assegurado de coordenação, sim. Então, essa é uma das coisas que precisam estar postas, fazer o cronograma, estabelecer, olha, qual vai ser o meu momento de coordenação individual, ou seja, onde eu vou estar realizando as ações de planejamento assim, individualizado para conseguir estudar, ler a portaria, desenvolver recursos, né, estabelecer materiais, e qual vai ser o momento em que eu vou estar disponível para um atendimento à família, seja na plataforma, né, do Classroom, seja no direct do Instagram, seja no canal do Telegram. A gente sugere muito o uso do canal do Telegram, porque seu número privado fica sigiloso, né? Então, assim, tem muitas escolas que estão optando por usar o WhatsApp. O WhatsApp, a gente vê nele uma limitação muito grande de privacidade mesmo, de que seu número não fica acessível, e depois você sendo, né, contactado em momentos que não é o seu horário de trabalho, e principalmente, uma coisa que a gente precisa ter uma cautela, nós trabalhamos no enfrentamento a violações de direito. Então, é possível que a gente encontre situações onde a gente tenha que fazer notificações de suspeita de abuso, de violência doméstica, e como que fica o fato de repente, um possível abusador ter o seu contato de telefone e poder te acessar, né, posteriormente. Então,
não recomendamos o uso do WhatsApp, estamos estudando uma possibilidade de uso de uma conta comercial. Novamente recomendamos a ideia assim, se vai ser inserido no WhatsApp, usa um chip de trabalho. Um chip, na verdade, não é um custo tão caro, né? E você pode usar o Wi-Fi da sua casa, então você não precisa ter, de repente, uma conta vinculada a esse chip. Enfim, estratégias aqui. Mas é uma das coisas que nos preocupa muito e a gente pede que nesse processo de implantação da orientação educacional, vocês tenham cuidado em relação a essa meta, de como que vocês vão promover a identidade da orientação educacional, organizar seus instrumentos de registro, mas principalmente estabelecer qual vai ser o seu canal de acesso, como que as pessoas vão se conectar com você e que seja um canal de acesso que te resguarde o seu tempo de descanso, resguarde também a sua identidade, né, para você não ter que ficar aí exposto, de repente, a situações que sejam mais complicadas. Dentro dos instrumentos que são importantes, que vocês citaram várias vezes, tem a questão do acompanhamento de infrequência. Como eu falei anteriormente, a gente não tem ainda esse protocolo definido para apresentar, vai ser assim. A gente tem um comitê local que tem autonomia para tomada de decisão em relação a como que vai proceder nesse momento, né? E a gente tem também a portaria 33 que vai poder dizer para a gente um pouquinho qual é o protocolo. Lá a gente tinha dias, né, de ausência que a gente considerava como infrequência. O que está sendo considerado como frequência nesse momento? Entrega de atividade. Então, a partir do momento que que o estudante passou uma semana sem dar retorno à atividade, ele já está em frequência. Quem é a primeira pessoa para cuidar dessa questão de infrequência, mapear que isso está acontecendo? É o professor. O professor precisa fazer as primeiras tratativas de acompanhamento do estudante, de buscar uma resposta, não conseguiu. É o momento de fazer uma articulação interna dentro da escola, sempre recomendo isso, porque muitas vezes, assim, o estudante, você não consegue acessar ele diretamente, mas quando você fala assim, gente, estou procurando fulaninho, alguém mora perto, alguém tem notícia, sempre tem um colega que mora perto que dá a notícia para a gente, de repente a gente estabelece o vínculo. Foi perguntado aqui no chat também, eu posso entrar em contato direto com o telefone do estudante, ou eu preciso passar pelo responsável? Precisa passar pelo responsável. Como que você faria isso na escola de uma forma regular? Se o estudante tivesse, né, faltou vários dias e de repente reapareceu, o que você vai fazer? Você vai provavelmente chamar ele para uma conversa. Então, se o estudante estava fora da plataforma, não entregou tarefas, o professor estava super preocupado, mas de repente ele voltou. Você pode fazer uma abordagem por meio da plataforma, convidando ele para uma conversa. O que aconteceu? Está com alguma dificuldade? Como que a gente pode te auxiliar, né, nessa retomada aí ao estudo? Se a gente não tem essa retomada, esse retorno do estudante à sala de aula, né, ali do Google, significa que ele está em processo, né, de abandono. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para o próprio estudante ou eu vou ligar para a família? Principalmente considerando que nessa faixa etária, por exemplo, a gente tem muita questão, às vezes, do estudante que sai de casa para ir para a escola e não chega na escola e a família não está sabendo. Nesse momento, a gente não tem o sair de casa e ir para a escola, mas a gente tem um menino entrar, de repente, na frente do computador dizendo que está fazendo as coisas e não está fazendo. Então, é muito importante passar pelo responsável, sim. Qual vai ser a forma da família te acessar? Está aí dentro do que você precisa fazer como planejamento nesse momento. Qual vai ser a melhor estratégia? Recomendação, que a gente tenha, assim, qual é o caminho que a gente está fazendo? Dentro dos anos iniciais e e educação infantil, a nossa sugestão e nosso parecer é que o orientador educacional na plataforma esteja inserido dentro da turma, né, de origem do estudante, porque a família vai acessar aquilo ali, a família vai ter que acompanhar, e é mais fácil do estudante interagir também ali. Então, você vai estar dentro da turma como docente, mas criado um tópico, sala da orientação educacional. E ali você vai postar seus conteúdos, vai fazer, enfim, né, suas provocações, seus estímulos de aprendizagem. Nos anos iniciais, já é uma etapa onde a gente precisa fazer uma flexibilidade e pensar a melhor estratégia. Tem muitos orientadores que estavam assim, eu acho que é importante ter a sala da orientação educacional separada das outras turmas, né? O que acontece? Na sala de aula separado, significa que o estudante vai ter 2 matrículas dentro da plataforma. Ele vai estar inserido dentro da turma dele, com as diversos componentes curriculares, e ele vai estar inserido dentro da sala da orientação educacional. Mas incluir todos os estudantes dentro da sala da orientação educacional significa que você não vai ter a informação dele. Vai estar todo mundo junto e misturado ali, e aí você vai ter que criar uma logística de como que você vai fazer a lógica de atendimento. Então, você está inserido como um tópico, ou seja, como uma disciplina. É como se você fosse entrar dentro da sala de aula como mais um componente curricular, que é a orientação educacional. E ali você vai fazer toda a interação, você tem que acompanhar o processo de resposta do estudante, deixar um recadinho no mural. Então, para esse segmento, a gente ainda acredita que a melhor estratégia é ter ali o espaço da orientação educacional dentro da sala de aula.
que acontece também de uma limitação de ter a sala, a sala de aula separada, né? Em vez de ter o tópico dentro da turma, ter a sala separada. Dentro da plataforma, a gente tem uma limitação de até 1.000 estudantes inscritos em uma única turma. Então, se você é de um orientador que está numa escola maior, significa que talvez você tenha dificuldade em turmar todo mundo na mesma turma. Uma estratégia que seria possível vamos fazer, então, salas de orientação educacional por ano. Então, vai ter uma sala de orientação educacional do 6º ano, uma sala do 7º, uma sala do 8º, uma sala do 9º. Mas veja bem, olha o tamanho que é a logística de você acompanhar tudo isso, identificar qual estudante de qual 6º ano de qual 9º ano e se você fizer essa estratégia, né, se a escola entender que essa é a melhor estratégia, o que vai acontecer? Você não tem acesso à turma lá. Então, de repente, você está postando um material, fazendo uma provocação de aprendizagem lá na sala do 6º ano, mas o estudante não frequentou lá, porque ele está indo só na sala dele de origem. E aí, para isso, uma estratégia importante, se esse for o caminho que a escola entender que é o melhor caminho, você vai ter que fazer, de repente, um trabalho junto ao professor conselheiro. De repente, o professor conselheiro ser a pessoa que vai postar no mural, olha, tem conteúdo para vocês da orientação educacional essa semana. Entrem lá na sala da orientação educacional. Então, essa é enfim, uma estratégia possível. Dentro dos nossos pareceres, do nosso posicionamento da orientação educacional em nível central, a gente tem buscado um diálogo com a Sinova, com a IAP, que estão à frente, né, dessa ação, para justamente construir uma circular com todas essas normativas e orientações. Contudo, a enturmação e a decisão dessa enturmação compete à escola, compete ao gestor. Então, a gente está trazendo para vocês aqui essa fala de possibilidades para que vocês dialoguem, cheguem a melhor entendimento de qual é a possibilidade, mas é essencial que você esteja inserido para dentro da plataforma, isso é uma obrigação do gestor, e aí já está com essa informação aí em mãos. Então, fiz um parêntese aí gigante, mas para tudo isso dizendo assim, com a implantação, como é que a gente vai chegar, como é que a gente vai funcionar. Essas são tratativas importantes para esse momento. Então, antes da gente se alvorar fazendo conteúdo ou aprendendo 1.001 tecnologias, que é importante a gente aprender para saber o que a gente vai disponibilizar, mas a gente não se fixar tanto nisso e começar a ter as conversas do que é mais possível, mais interessante para a nossa ação educativa. E aí estão muito perguntando assim, como é que a gente vai contar frequência, não vai contar frequência? Volto a perguntar, como é que funciona isso em nível de educação presencial? Quando você faz uma oficina em sala de aula, existe um diário da orientação educacional? Ainda não existe um diário da orientação educacional. Então, assim, não vai computar uma frequência para o estudante em relação a isso. O que a gente está fazendo? Uma oferta educativa. A gente está gerando estímulos. A frequência dele vai ser aferida pelos conteúdos curriculares dentro de sala de aula da turma regular dele. Pelo menos é assim que está pensado até agora, e a gente pode dialogar e construir outras possibilidades, né? Talvez. Dentro das ações institucionais, a gente está falando assim, tudo isso que a gente falou anteriormente, toda essa primeira etapa tem a ver com entender a escola desse momento, e fazer tratativas que ajudem a escola a aprender. A gente está num momento onde o estudante está em aprendizado, nós, servidores, e a escola, enquanto instituição, enquanto organismo, também precisa aprender. E aí a gente fazer estímulos e criar espaços dialógicos para se repensar e se redesenhar. Essa é uma ação importantíssima. E aí todas as ações que a gente está pensando para a orientação educacional nesse primeiro momento são ações de cunho coletivo. A gente vai fazer ações individualizadas à medida da necessidade. E buscar fazer isso de uma forma o mais objetiva possível para que você possa reinserir a pessoa nas ações coletivas, não precisa ficar fazendo um acompanhamento individualizado muito longo. É importante que a gente esteja acessível para o estudante, mas à medida que a gente fica em muitos atendimentos individualizados, a gente perde a nossa possibilidade de fazer as ações coletivas institucionais e de provocações de aprendizagem de forma global. E aí, pensando a questão da necessidade de atendimento individualizado, qual uma estratégia importante? Eu imagino que todos vocês aí se inseriram na formação, né, do Google Class, e vocês devem ter aprendido aí o formulário. A gente pensa que um Google Form seria uma boa estratégia nos anos finais, para você inserir dentro da sala de aula, dentro do tópico da orientação educacional, vai ter ali um formulário com uma edição que o estudante possa responder várias vezes, né, e nesse formulário ele pode pedir um acompanhamento individualizado. Então, você vai fazer um formulário primeiro, né, na implantação dele, dizendo o que você faz, como é que você vai trabalhar, qual é o horário, qual é a forma de acesso. No formulário ali, você vai retomar isso no cabeçalho
e dizer assim, o nome do estudante, qual é a necessidade, e, né, o estudante manda esse formulário, você vai ficar sabendo que ele precisa de ter uma conversa individualizada com você. Como resposta automática, é muito importante que você né, edite o formulário, para que esse formulário diga o seguinte, que a sua resposta foi enviada, entraremos em contato por meio XYZ, se o seu contato é pelo Instagram, então é importante que você, de repente, solicite um canal onde você possa informar o estudante qual é o horário no Instagram que você vai estar ali em direct com ele. Se é pelo Facebook, a mesma coisa. Então, estou achando que vou avançar mais um pouquinho, estou preocupada com a hora, eu não vejo o relógio aqui. Então, assim, tanto o estudante, quanto a família, quanto o professor, precisa ter acesso à orientação educacional, e dentro das nossas ações de implantação, a gente vai dizer qual é o canal, qual é o horário onde a gente vai estar disponível para cada um dos atendimentos, e comunicar isso para as pessoas, né, para que elas possam acessar. E um último eixo aí super importante, ação em rede. Quando eu falei das estratégias, por exemplo, em relação à família, ou em relação à falta, já falei de várias ações em rede. Uma rede interna que é busca entre o coletivo, né? E aí, alguém está sabendo desse colega? Alguém tem uma informação? Estamos precisando fazer uma conversa, né, com esse colega. Quem tiver informação, por favor, passa. Quem tiver o contato, entre em contato em direct para a gente, né? Então, essa é uma ação importante. Não deu tempo, as ações internas não foram suficientes para superar a necessidade, a gente vai para a rede externa, conselho tutelar, por exemplo, nesse momento a gente está com muitas questões socioemocionais também como possível demanda de atendimento. Na verdade, já era anteriormente, né? Questão de automutilação, de depressão, ideação suicida. Então, é possível que a gente também tenha que fazer essa articulação nessa atenção à saúde, né? Então, passada aí digamos que essa grande contextualização normativa, de referencial da orientação educacional, e uma contextualização pedagógica, no sentido assim, de que a gente está num momento de transição. Então, a minha ação institucional vai ter a ver com essa ação de apoiar a escola para fazer a transição. É uma transição nossa na orientação educacional, mas também é uma transição para a escola como um todo. Eu não vou me alongar aqui nessa fala, tratei dela um pouquinho ontem, com os anos iniciais, também na educação infantil, em alguns outros momentos de interação em regional. Esse vídeo está disponível no YouTube, então quem quiser se aprofundar um pouquinho nessa temática, convido aí visitar os outros vídeos para a gente ter um tempo de interlocução maior. Então, a ideia é que a gente sair, né, dessa transição. Que transição é essa? De um mundo de certezas, de controle, de previsibilidade, de foco em desempenho, conhecimento, e indo para um mundo onde a gente precisa ter uma flexibilidade, foco na aprendizagem e desenvolvimento, foco nos sujeitos, adaptação e presença para viver o aqui e agora, e definir definir a nossa ação a cada passo que a gente vai dando, e não ficar pego em ter certezas longas, né? A gente precisa ir caminhando, porque o cenário vai se apresentar para a gente à medida que a gente caminhar. A gente não tem como ter agora todas as respostas, né? Isso exige flexibilidade. E uma metáfora que eu uso para esse momento é a metáfora do voo do trapezista. Essa transição, ela tem a ver um pouco com esse momento do voo, onde o que acontece? O trapezista está aqui no seu lugar confortável, comum, onde com a força dele ele está seguro que ele consegue se segurar ali. E ele faz todo o movimento, impulso e se lança em uma nova direção. Até ele chegar lá do outro lado, ele não sabe se ele vai dar conta de chegar, e muito menos se ele vai ter força suficiente para se equilibrar e se segurar ali nessa nova realidade. Muitas vezes a gente faz a escolha de fazer esse voo. Nesse momento, todos nós estamos em pleno voo, jogado pela vida. Então, para tornar esse voo do trapezista um pouco mais seguro, mais sustentável, para a gente não enlouquecer na crise, é muito importante que a gente constitua a rede de sustentação, a rede de proteção. Se a gente tropeçar, se uma das estratégias não der certo, então é o momento da gente voltar do início, vamos subir de novo e testar uma nova estratégia. E a gente não precisa fazer isso sozinho, é a gente se articular, né? Então, esse é uma metáfora importante aí para a gente ter em mente em que passo do voo do trapezista eu estou. Eu estou aqui ainda fixado no meu trapézio, eu já estou no voo, já estou chegando lá no outro trapézio, mas ainda, né, tentando me equilibrar e me segurar ali. E quem são as pessoas que compõem a minha rede de sustentação também é muito importante. A gente entende que um encontro como esse é uma rede, os encontros de articulação pedagógica regionalizados vão ser outra rede, o coletivo da escola, o comitê local, esses são nossos espaços de interlocução coletiva que dão suporte, né, para que a gente possa avançar.
além de todos os documentos e normativos. Então, aqui no material que vai estar disponibilizado para vocês, e que eu já tratei em outros momentos, né, a gente coloca um pouquinho do nosso papel nesse momento de transição, que tem a ver com a nossa ação institucional e de assessoria pedagógica, e de atendimento também, né, ao estudante, à família, que tem a ver com apoiar as pessoas na sua percepção sobre essa transição, sobre essa travessia, da gente apoiar as pessoas que estão em crise, da gente buscar apoio quando a gente também se perceber na crise, criar condições de fortalecimento e, principalmente, buscar estratégias para que essa mudança, para que esse deslocamento para essa nova realidade seja de fato uma travessia e não uma ruptura, né? E aí, quais são as frentes de ação pedagógica na orientação educacional, que são nossas ações essenciais nesse momento, né? A gente entende que ações, assim, importantes, nossas primeiras bandeiras, né, para ação imediata na orientação educacional, pensando assim, vocês estão agora numa semana de planejamento, e até fazer aqui pedir umas desculpas, né, e uma justificativa de por que a gente está fazendo, por exemplo, um encontro numa quarta-feira. A gente sabe que quarta-feira é dia de coletiva na escola, mas essa é a semana de planejamento. E a gente não queria correr o risco de marcar vários encontros na sexta-feira, e quando a gente terminasse de ter essa conversa, a gente já tinha terminado a travessia, ou já tinha ficado pelo caminho. Então, a gente precisou fazer uma agenda intensa essa semana, compreendendo que essas informações podem ser muito úteis para que vocês possam fazer o planejamento, fazer a travessia de vocês, trazer elementos para que a gente, em nível central, repense, trace estratégias e vá dialogar com setores que possam nos auxiliar a dar respostas às demandas que vocês estão identificando. Então, né, deixa aí a justificativa de por que esse momento. E aí, quais são essas frentes de trabalho que são essenciais agora, nesses 2 primeiros meses, embora eles não parem, assim, não é para ser uma ação pontual, é uma ação contínua, mas a gente entende que nesse momento de chegada vão ser as 3 frentes essenciais para que nos anos, né, finais vocês tenham esse planejamento, busquem fazer curadoria de material, troquem estratégias entre si, né, a estratégia de acolhimento, a frente de ação de autonomia de estudos, como a gente apoia a família e o estudante para a construção de rotina, hábitos, autonomia para lidar com as ofertas educativas que estão sendo postas nesse momento, e principalmente espaço e estímulos para a aprendizagem emocional. E aí, por aprendizagem emocional, a gente está entendendo por identificar as emoções, dar uma resposta positiva a elas, conseguir perceber o que está acontecendo, né, e ir à frente. E aí, já buscando, né, ir para o final da minha fala, só dizer para vocês o que está aqui nesse material. Novamente, isso já foi falado em outro vídeo, que está disponível lá no YouTube, recomendo que vocês vão lá ver o dos anos iniciais, que foi falado ontem, né, que tem a ver com a perspectiva de acolhimento. O acolhimento a gente está entendendo como uma ação pedagógica, que busca fortalecer ou desenvolver o sentimento de pertencimento e promoção de engajamento ao processo de escolarização nessas estratégias que estão sendo oferecidas nesse momento. Então, veja bem, acolhimento nesse contexto não tem a ver apenas com boas-vindas. Dar o abraço afetuoso, o retorno, dizer, eis-me aqui, fazer o vídeo de contato, né? Tenho visto vários colegas fazendo essa estratégia de vídeo, seja com PowerPoint animado, seja com um vídeo na tela mesmo. Essa ação é muito importante e ela é uma das ações desse acolhimento. Mas acolher tem a ver com a gente fazer todo esse caminho de transição, né? Os objetivos aí do acolhimento, né, de promover protagonismo, promover a experiência mais democrática possível, então acolher que todo mundo está em transição, todo mundo está lidando com um cenário novo e precisa juntar, né, colaborativamente para construir soluções comuns para as nossas inquietações, fortalecer a ideia de que a gente possa trabalhar fundamentado nos pilares da educação para o século XXI, então estimular, né, curiosidade epistemológica, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, a gente fazer assessoria pedagógica e institucional, buscando trazer a relevância, a gente propor atividades pedagógicas que elas consigam atender vários objetivos de aprendizagem e de forma interdisciplinar, para que a gente não precise ficar enchendo o estudante de conteúdo, porque ele também precisa ter tempo para vivenciar o que está acontecendo aqui agora, né? As etapas do acolhimento, que tem a ver com esse tempo de preparação, preparar nossa bagagem, a escutativa aos nossos colegas na escola, nossa escuta entre orientadores sobre o que está acontecendo, escuta aos estudantes, às famílias,
etapa de mapeamento para ver qual é a nossa realidade da nossa comunidade escolar, quais são as coisas que a gente precisa cuidar dentro da nossa comunidade, dentro do comitê, desenvolver as estratégias locais, qual é o nosso plano de ação educativa para esse momento, realizar o planejamento local que foi definido e monitoramento. Estratégia de monitoramento é muito importante, e aí uma estratégia de monitoramento é a regularidade das reuniões do comitê local, que de tempos em tempos vai se fazer as perguntas. E aí, o nosso planejamento está funcionando? Qual está sendo o retorno? Surgiu algum desafio que a gente não tinha mapeado anteriormente, a qual a gente precisa solucionar? Então, o comitê, ele vai ser o guardião desse processo, é muito importante que ele seja instituído, e que vocês busquem, né, se inserir nesse espaço como um grande espaço de trabalho. E aí, deixa essa mensagem, que é uma mensagem que me acompanha muito dentro dos trabalhos de transição, e o que a gente está vivendo agora é um grande momento de transição, né? Então, deixa a inspiração aí do Fernando Pessoa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, que a gente consiga, enquanto escola, não ficar à margem da nossa missão educativa, não ficar à margem da função social que a gente tem, né? Da relevância do nosso papel junto ao estudante, junto à comunidade, à família. Esse coloco como inspiração, como desejo de busca. A gente entenda que a gente está em travessia, que estamos juntos, todo mundo aprendendo, e que nós temos recursos. Apesar da gente ter vários desafios, nós temos recursos para conseguir dar respostas que sejam necessárias a esse momento. Então, por aqui eu finalizo a minha fala. Desculpa ter me alongado tanto, espero ter trazido alguns indicadores aí que possam ajudar o planejamento de vocês. E fico aqui né, à disposição, junto com o Eustáquio, para dialogar, e a gente, de repente, várias mensagens que apareceram aqui, de experiências exitosas, alguém que tem uma ideia de como solucionar algum dos pontos, né, que apareceram aqui como uma vulnerabilidade, também pode abrir o microfone e falar. A Miri já tinha se apresentado no início, ela vai estar fazendo essa curadoria aí, né, da lista de falas, então quem quiser falar já vai se inscrevendo aqui no chat, para a gente ter uma sequência de falas, e entrego aí o grupo para você, Marina, para você fazer a mediação desse momento. Obrigada, Michele. Obrigada a todo mundo por ter participado desse momento, por ter interagido. Para a gente é muito gratificante. Queria reforçar a leitura do guia de acolhimento. Ao longo da reunião, muita gente veio perguntando, né, sobre questões práticas, e o guia traz várias ideias e estratégias práticas de como está executando as ações de acolhimento, sobretudo, né, durante esse período de distanciamento. Já vou, não sei, a Miriam estava notando, mas a primeira pessoa que se inscreveu foi o Davidson, lá ainda na fala do Eustáquio. E aí, quero passar então a palavra para o Davidson, mas antes queria resgatar, ficou aquela questão em relação ao registro. Tem 3 registros que foram perguntados, e que eu confesso que é uma dúvida que eu não sei responder, sobre o registro e validação dos estudantes, do atendimento aos estudantes, né? Como é que ele vai ser feito, resguardando enfim, os cuidados, a ética, e sobre a assinatura digital, e como que vai ser feito o registro de frequência. Enfim, são dúvidas que eu, confesso, não sei tirar. Tá, queria só alertar, a gente entra agora no momento também de avaliação desse encontro. Vou pedir para uma das meninas colocar aí no chat aqui da conversa o caminho para vocês participarem dessa avaliação. A gente está fazendo ela pelo Mente, então você coloca www.mente.com, você já vai chegar aí na sua aba no seu navegador, ou, né, paralelamente aí no seu celular, digita o código 537772, e aí você consegue dizer um pouquinho de como você está levando, como você está saindo desse encontro, e a gente vai finalizar mostrando um pouquinho esse resultado. Então é muito importante que vocês participem, até para a gente poder ter uma noção de quais ações, né, a gente precisa fazer, como que a gente pode seguir, né, nesses cuidados com vocês, caminhando junto. Eustáquio, eu vou te deixar responder primeiro, não sei se você também tem essas respostas,
Muitas delas, na verdade, são de competência da SUPLAV, né, que tem a ver com a instância de registro e escrituração. Mas se você já tiver alguma informação sobre isso, vou deixar você fazer uma fala inicial. Olha, se for o registro do estudante, né? Do estudante vai ser a questão do material, né? A participação dele, a entrada dele lá no Google Classroom e da questão da entrega do material, porque esse material ele vai e vai voltar, tá? Então, ele tem esse movimento. Agora, se for do servidor, a gente já está em teletrabalho desde março, né? A gente entra lá no SEI, e é importante colocar, gente, assim, comentando CPIP, né, todo esse movimento, coordenação pedagógica, isso tudo vai continuar, tá bom? Vai continuar como? Através desse meio aqui que a gente está fazendo, a coordenação pedagógica vai ser assim, tá? Então, assim, tudo permanece dentro desse cronológico, ele permanece como era antes, tá? Só porque nós vamos utilizar outros meios, né? Essas outras mídias. Tá bom? O estudante, ele vai pela entrada, né? Pelo que ele entrar, porque ele produzir essas entregas, e nós permanecemos, pelo menos lá no... Eu não posso falar porque eu sou da SUDEB, mas o que eu faço para mostrar o meu trabalho, que eu tô todo dia, eu entro lá no SEI, tem lá o que fazer lá, preencher uma tabela, e é isso que a gente está sendo feito, tá bom? Em relação ao registro funcional em nível local, a gente tem acompanhado o que aconteceu. A plataforma SEI não deu conta de tantos acessos, de tanta estrutura e tal. E aí, assim, foi repensada uma outra forma de fazer esse registro. Então, é super relevante conversar com a sua chefia imediata. Qual foi a informação que chegou, como que vai ser o procedimento. Que a sua chefia imediata, com certeza, primeiro que ele é responsável por atestar, né, o seu trabalho, então ele vai ter a informação. Em relação ao registro dos estudantes, a informação que a gente tem até o momento, e me comprometo a buscar uma informação em termos de documentos, tem uma circular, qual é o normativo que exista, né, para a gente poder dar essa documentação mesmo, né, para auxiliar vocês em relação à frequência do estudante, é a entrega das atividades. Esse vai ser o grande balizador, né, de frequência, né, que vai ser computado como dia letivo, é a entrega das atividades. Então, assim, posso buscar a informação direitinho para poder passar para vocês, mas essa é a informação que a gente tem no momento. Ok. Eu poderia só fazer uma... Gente, esse documento aqui já foi colocado, tá? Mas esse documento... Calma aí, só um minutinho. Deixa eu ver se é esse aqui. Só um minutinho. Tranquilo. Não, eu não vou conseguir abrir ele aqui, não. Tá abrindo. Tá abrindo? Não, né? Esse daqui não. É o seguinte, tem um que ele... Gente, onde é que eu coloquei ele aqui? Não, tem um documento que ele fala sobre essa volta, esse retorno. Então, assim, tá, achei. Calma aí. Eu não tô apresentando mais não, né? Tá vendo como é que a gente aprende? Que legal, né? Legal, é esse daqui. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu ver se chegou. Não chegou não, né? Calma aí. Tá indo, tá conectando. É o documento de gestão estratégica, exatamente. Né? Sabe, eu sei que já foi falado, mas mais uma vez, gente, olha, leitura, essa daí fala muita coisa pra gente. Então, não dá uma lidinha nele, sabe? 30 e poucas páginas, numa sentada só a gente lê, e ele é muito bom, tá bom? Só isso. São os documentos ali do contexto, né? O primeiro documento que eu coloquei, também recomendo muito, muita leitura. É uma forma da gente chegar nessa terra nova. Verdade. Eu já posso ir me despedindo? Não sei, tem perguntas aí. Diga aí, Mari. Seu microfone está fechado, a gente não está conseguindo te ouvir, Mari. Acho que a gente pode abrir para a fala do Davidson, que legal. Desde o começo. Então, Davidson, bem-vindo, obrigada pela sua contribuição. Vamos lá, a fala é sua. Bom dia a todos e todas, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, bem. Um joinha? Tá bom. Eu estou no CEF 19, aqui da Ceilândia, né? E nós estamos na articulação de contato com os alunos, de fazer, né, os primeiros acessos, né? Está sendo um trabalho bastante pontual, né?
E, assim, eu achei muito interessante, qualquer questão desse momento que a gente está vivendo, é que alguns alunos que teoricamente estavam incluídos, né, traz realidades muito excludentes, né? Então, assim, eu acho que a gente está falando muito de inclusão e exclusão, né, comparando realidades, mas às vezes não tendo um olhar muito atento para questões muito sutis do processo presencial, né? Que às vezes a pessoa está ali, mas não está realmente incluída em muitas situações, né? E às vezes esse momento ela parece estar excluída, né? Que ela está, a gente está tentando trazer ela para dentro da plataforma, discutindo com as famílias, né? Tem famílias que os estudantes não têm o celular, mas tenta negociar com as famílias momentos para que ele possa ter acesso tanto, né, à plataforma, mesmo entendendo que ele tem o direito ao material impresso, né? Mas entendendo que a plataforma traz outras possibilidades, né, bastante ricas, que seria interessante ter acesso em algum momento, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar do que que há uma exclusão, mas também há um movimento de inclusão, né? E ao perceber a exclusão, a gente também está buscando incluir, né? Não tá, eu acho que é muito claro, a gente não está mascarando, né? Eu percebo algumas falas na mídia que a gente tem que tomar bastante cuidado, como se esse processo todo fosse um faz de conta, e não é, né? Tem pessoas realmente empenhadas em fazer isso acontecer, né? Me coloco nessa condição, junto com o grupo da escola, com os professores, tem todo o movimento da rede empenhado em fazer isso dar certo, né? Eu vi uma fala muito problemática em alguns meios de comunicação, né? Do Miguel, né? Eu achei muito pobre para um momento como esse, né? E não seria efetiva as aprendizagens. Eu acho muito complexo essas questões, a gente tem que ter um momento de avaliação, sim, vai ter todas as etapas, né? Então, assim, eu percebo, a minha percepção é um pouco nesse sentido, é um momento difícil, mas que possibilita estratégias, é um momento, né, bastante complexo, mas a gente tem capacidade cognitiva para poder desvendar essas complexidades e fazer o nosso melhor, né? E um lado de toda essa tragédia que é esse momento que estamos vivendo, né, que às vezes fica até com dificuldade de falar de felicidade, né? Tem algumas coisas felizes nesse processo. Uma felicidade, eu acho que esse momento, por exemplo, a gente está se empenhado em usar essa tecnologia para ter o acesso com a gerência, né, tão próximo. Eu imagino que isso vai se consolidar, né, um suporte, né, do STAC, que é uma subsecretaria muito importante nesse momento, de ter essa conexão. É algo interessante desse momento. Eu espero que isso seja consolidado, né, que quando a gente tiver a possibilidade de fazer as nossas coletivas de sexta-feira presencial, a gente use mais essas ferramentas, né, eu acho que agrega muito, né? E, assim, eu penso, assim, como mensagem para o grupo, né, a nossa gerência, nossa coordenadora intermediária, ela usou em vários momentos a música Paciência, do Leminas, e a gente tem que ter esse momento de entender, de trabalhar muito essa resiliência, de ouvir, dessa escuta ativa, né, para passar. Eu acredito que não vai passar tão fácil, é um momento que a gente, né, por N fatores da nossa própria sociedade, se prolongou, vai se prolongar um pouco mais. Em alguns lugares eles já estão num outro momento e nós estamos numa situação bastante difícil ainda, né, com muitas mortes e tudo, mas é uma situação que vai passar e que eu acredito que vai ter muitos ganhos, né? Eu tenho um olhar otimista em relação a algumas coisas que estão sendo aceleradas por essa situação da pandemia, algumas discussões. O ciclo, que foi uma discussão muito difícil no 2016, 2017, é uma ferramenta importante agora, né, a gente aprofundar, entender, porque ele vai nos ajudar muito, né? Eu tenho muitas ressalvas à questão do ciclo na secretaria, mas hoje ela se torna uma ferramenta muito importante para pensar o trabalho junto com os professores, fazer essas releituras, fazer essa visita, né? E também pensar que aqueles alunos que têm N dificuldades, eles não estão abandonados. Nós estamos buscando a orientação, né, em todas as suas etapas, em todos os seus momentos, acredito que todos os orientadores. Hoje tem uma felicidade muito histórica também, de muitas escolas têm orientadores, né, a grande maioria, acho que na Ceilândia chega a ser todas as escolas, né, e isso é uma conquista muito importante que a gente tem que entender, né, e que as dúvidas, as questões, né, elas são apresentadas. Essa live foi muito importante, para analisar a Michelle, todo o grupo que buscou, trouxe muitas informações, tirou muitas dúvidas que eu estava tendo. Acho que muitos orientadores também se colocam nessa mesma situação, nessa fala minha, né? Eu tinha até perguntas que já foram respondidas, né, durante as falas de vocês, e eu queria colocar só essa contribuição, né? É um momento muito importante e que a gente está, eu penso na nossa comunidade
do CERF 19, a gente está com muito cuidado com todos os alunos, né? Eu acredito que esse é um trabalho em todas as escolas, né? E combater um pouco essas falas, de repente, de alguém que coloca que a gente não vai garantir aprendizagem. Acho que ele vai, principalmente, vai acolher os alunos, né? A aprendizagem é uma consequência de um trabalho que todos os professores estão empenhados, né? Acho que o momento agora é esse de acolhimento, esse reconectar eles, essa questão da escola, né? Essa questão para muitas famílias, a questão do estudo, da leitura é algo marginal. Então, nós fazemos, às vezes, esse movimento de reconectar essas famílias a isso como algo importante, né? Então, assim, eu estou muito, eu acho que a palavra é muito no sentido otimista, né? Por pensar que a gente tem estratégias a ser trabalhadas, né? Eu só queria colocar para a gerência, para o Eustáquio, que houve uma centralização bastante forte do discurso na formação. E, assim, você houve alguma pincelada da relação conselho tutelar, mas eu queria saber algumas estratégias, né, além da questão, houve uma matéria ontem, que fiquei pensando um pouco sobre ela, que é a questão de usar o dia do PEDAF para comprar papel, para comprar álcool e gel, né? E a gente sabe que existe uma história muito complicada em relação a isso. Eu sei que não é diretamente a sua competência, mas eu gostaria, além dessa iniciativa do PEDAF, existe alguma outra que, de repente, vocês podem estar colocando de iniciativa voltada para atender os alunos que, de repente, não consiga estar acompanhando pela televisão ou pela plataforma. É isso. Muito obrigado a vocês e muito obrigado a todos e todas que estão nos acompanhando. Obrigado, Davidson, muito bacana as suas colocações. E a gente sente que realmente a rede é fantástica. A rede é fantástica. Então, assim, as soluções que saem, enfim. Gente, realmente, no campo, esse campo mais administrativo, ele não caminha, ele caminha com a SUBEB, mas não chega a ser ombro a ombro, se vocês estão me entendendo, né? A gente não tem, assim, a gente tem alguns acessos. É claro que a gente entende que, além de disponibilizar, o PEDAF, ele precisa ser flexibilizado em alguns pontos. Recomendações nós fazemos, tá? O nosso papel é sempre fazer a recomendação, nós fazemos essa recomendação e mandamos para quem é de competência. Se eles vão acatar ou não, é uma outra situação, mas as recomendações nós fazemos. Além dessa, por exemplo, nós pensamos em livro, que alguns professores, alguns estudantes, às vezes não têm acesso ao livro físico. A gente já pensou, por exemplo, na possibilidade de livro em PDF, claro, gente, para aqueles que podem ter acesso a isso. A gente já sabe que não vai chegar a todos. Então, tem muita situação que a gente está pensando, por exemplo, a própria estratégia para receber esses estudantes na escola, tá bom? Como é que vai ser isso, né? Vocês lembram do primeiro dia de aula da gente? Né? Todo dia primeiro de aula, lá, dia 10 de fevereiro. Gente, o estudante entra, ele vai, olha lá o horário, fica perdido no horário, ele corre ali, corre para aquela sala, e o orientador fica ali, vai para ali, vai para cá, vai... Gente, é isso. Semana que vem, dia 29 de junho, vai ser esse momento. Os estudantes vão entrar naquele, qual é o meu horário? Qual é a minha sala? Eu não estou matriculado, eu não entrei, eu entrei na sala errada, eu quero ficar com a minha amiga, meu coleguinha trocou de sala. Gente, essa experiência, assim, vai ser novo e não vai ser fácil. Mas nós vamos vencer. Pelo menos. Mas é possível, né? A gente vai criar estratégias. Sim, isso eu não tenho dúvida nenhuma, que nós vamos criar estratégias, mas que vai ser assim, vai. Gente, a primeira semana de aula, aí chega um menino que veio só na sexta-feira, fala, você está chegando hoje, por que você não estava, você nem sabe que sala que você está. Então, sabe, gente, escola... É legal te escutar, assim, nessa referência, porque assim, a gente está nesse tempo novo e a gente quer tudo muito organizado, mas a gente esquece que quando é presencialmente, a gente também tem um pouco uma organização que é meio caótica no início, né? Então é legal a gente ter essa referência, a gente mesmo, né? Isso não é exatamente uma novidade, né? Lidar com isso, mas a gente está num terreno novo, então dá mais ansiedade, né? E é importante a gente acolher isso. Eu queria trazer algumas coisas que eu achei importante também, que eu quero fazer exatamente a mesma referência. Os colegas estão perguntando assim, mas como que eu vou registrar, como que eu vou garantir um atendimento sigiloso? Alguns dos nossos atendimentos têm esse caráter sigiloso, né? A gente tem as ações que são educativas, que são amplas, né? Que a gente vai trazendo uma temática que tem a ver com o estímulo de uma aprendizagem que a gente quer gerar,
e tem os momentos de acolhimento individualizado, onde a gente precisa garantir o sigilo daquele atendimento. Mas como registrar isso? Como que eu vou pegar a assinatura? Porque como que a gente faz normalmente na escola? A gente faz a ata, ou tem uma ficha de registro, e a pessoa assina ali, que teve ali. Então, você tem uma garantia de que, enfim, aquilo aconteceu. E aí, gente, a gente precisa reinventar. Como é que a gente pode fazer um novo relatório? Então, se você está fazendo um atendimento que é via plataforma, é mais simples. Tira um print da tela, anexa no seu relatório, você vai fazer um relatório digital. Data tal, horário tal, conversa com tal estudante, ou conversa com tal professor, conversa com tal família, sobre determinado aspecto. Você não vai colocar no seu relatório, você não vai, assim, esse é o relatório, por exemplo, do seu atendimento, para você ter guardado. Dentro do seu relatório de atividade, você vai só descrever atendimento individualizado ao estudante tal, tal aspecto ou tal encaminhamento, se esse atendimento tiver essa possibilidade de registro pontual, de qual foi o objetivo da ação. Por exemplo, eu estou fazendo um atendimento que envolve, por exemplo, um relato do estudante em relação à ideação suicida, ou em relação a um relato, de repente, de uma possível assédio ou abuso que ela sofreu nesse tempo que está distante da escola. Você vai registrar assim, olha, atendimento com foco em articulação de rede frente à situação de violação de direito. Ponto. Você não vai dizer o que aconteceu, como aconteceu, você vai só descrever isso no seu relatório, o que fica lá computando o seu teletrabalho. E tem o seu relatório pedagógico, que são as suas anotações, o seu diário, que você pode usar isso, por exemplo, um print como uma possibilidade. Se o atendimento foi telefônico. Então, no telefone da escola, que ninguém está querendo fazer, tem como você registrar lá o horário que foi feita a chamada e tal. Se o atendimento vai ser feito por outra plataforma que não permite um print, que você possa, né, registrar isso, essa conversa, ou que você fez a chamada pelo seu próprio telefone, vai fazer o mesmo registro. Tal horário, atendimento telefônico, falei com pessoa tal. E assim como você faz uma chamada telefônica pela escola, você tem como pegar uma assinatura que você falou? Você não tem. Você só tem como registrar o horário que aconteceu e o que foi falado. E aí você vai buscar uma outra articulação de um outro atendimento, onde você possa ter um registro, de repente pegar, né, um tipo, né, de notificação, enfim, que valide esse atendimento. E talvez a gente tenha que inventar outras coisas e a gente vai descobrir ao longo da caminhada. Um aspecto que a gente falou ontem, que eu acho que é importante também hoje, envolve a questão da garantia da privacidade do seu atendimento. Quem garante que quando você está fazendo a conversa, por exemplo, eu estou aqui em conferência, nesse espaço aqui, eu estou sozinha, eu garanto que eu estou sozinha, mas pode ser que o estudante não esteja. Como você vai garantir isso? Não tem como a gente ter controle sobre isso. O estudante está na casa dele, e aí quem vai poder fazer, na verdade, essa busca de um lugar mais distanciado, onde ele tem uma privacidade para fazer essa conversa, é o próprio estudante, e nos anos finais ele já tem um pouco mais de autonomia para fazer isso. Então, vocês podem endereçar essa conversa, ou iniciar o atendimento, falando assim, olha, se você achar importante, para a gente poder, você ter que ficar mais atento à nossa conversa, se você puder estar em um cômodo onde você não tenha tanta interferência, seria interessante. Então, você vai dando indicativos onde o estudante possa garantir esse seu espaço reservado para ter a conversa com você. Isso é o que a gente já mapeou de possibilidade, e todas as possibilidades que vocês estão vendo, compartilhem, porque a gente pode construir juntos novas soluções. Essas foram duas perguntas, Mari, que eu vi que estavam aqui pipocando no chat, mas se tiver alguma outra que você tenha visto, traz pra gente. Cuidando um pouquinho do horário, né? Já estamos bem estendidos. Acho que você já respondeu todas as perguntas que eu tinha anotado. Tem uma só que ficou em aberto, dentro que eu anotei, foi como que ficará, no caso da orientação, o acompanhamento pela TV. Né? Assim, como é que vai ser a atuação do orientador educacional na TV? Gente, a gente não está participando da programação televisiva. Então, assim, a gente não tem um horário no canal para um conteúdo da orientação educacional, onde vocês têm que ter uma referência entre o que está acontecendo lá e o que a gente vai estar fazendo nas nossas entregas, né? Então, é importante acompanhar o que está lá na circular 151 e em outras normativas que venham a sair a esse respeito de planejamento curricular, para que a gente possa fazer uma ação, de repente, interdisciplinar, para provocar que o conteúdo transversal, né, do currículo, ou de uma abordagem que a gente vai fazer socioemocional,
ou de autonomia de estudo, perpasse um conteúdo que o professor está fazendo, ou uma entrega que a escola, que, né, vários professores possam estar fazendo coletivamente. Mas a gente não tem uma ação articulada com a TV no sentido de fazer uma ação paralela mesmo. Nem de estar lá aparecendo na TV, nem de estar fazendo a mediação do conteúdo que for oferecido. Mas a gente pode acompanhar, é relevante que a gente, né, define em alguns momentos, né, na nossa atividade de trabalho, para acompanhar o que está acontecendo na TV, até para você ter uma possibilidade de interlocução. Às vezes você vai escutar coisas do estudante que você não sabe porque você não estava acompanhando a aula, né? Mas a gente também não acompanha a aula do professor na escola real, né, presencial. Então, assim, a gente vai fazer a interlocução que é possível e vendo, né, qual é o momento da gente de inserir nossas ações, de caminhar junto. Queria só fazer mais uma consideração. Assim, a gente, nessa primeira semana, a gente teve que fazer uma escolha sobre que tipo de conteúdo, que tipo de informação trazer. A gente tem o interesse de fazer ações formativas mais específicas em relação a estratégias, diretrizes, temas que são importantes serem abordados quando a gente vai falar, por exemplo, de autonomia de estudo. Que elementos são importantes serem considerados nesse nosso trabalho educativo? Quando eu vou trabalhar com aprendizagem socioemocional, quais são os conteúdos que são importantes serem abordados, coisas que são importantes serem cuidadas? A gente tem uma fronteira muito, muito fina, né, entre uma ação educativa no cunho do domínio emocional e uma ação terapêutica. Nosso lugar não é de terapia, nosso lugar é de estímulo de aprendizagem e desenvolvimento para lidar com esse domínio humano da gente, né? Então, a gente tem essa intencionalidade, então vamos desenvolver aqui, né, qual é a melhor estratégia de abordar vocês. Para essa semana, a gente escolheu trazer para vocês informações que auxiliem vocês no planejamento da ação de implantação da orientação educacional, de preparação para as ações institucionais e ações coletivas. Então, em breve, a gente traz outros conteúdos, só porque eu sei que tem várias pessoas querendo mais sugestões, dizer que a gente tem previsto aí novos espaços de interlocução. A Miriam não conseguiu ficar, caiu a conexão dela, ela está acompanhando pelo YouTube, mas ela me pediu para terminar, não sei se alguém mais quer falar, ninguém mais se inscreveu, com a colocação da Adriana Teodoro no início da nossa conversa. Bom dia, colegas, sou do CEF4 de Planaltina. Lembremos sempre da missão que nos foi concebida em ser acalento em nossa comunidade escolar. Às vezes a vida se torna pesada e dura, mas por muito difícil que seja a fase que você está vivendo, por terrível que seja o fardo, nunca se esqueça que esses são também momentos de oportunidade e transformação, e que é nesses instantes que provamos a nossa força e capacidade de superação. Mas, acima de tudo, não se desespere, pois dias melhores vão chegar. Obrigada, né, Adriana, por nos presentear aí com essa mensagem, a Miriam por trazer de volta a fala dela. Quero mostrar para vocês o resultado da nossa avaliação, né, o que a gente está levando, colhendo, né, cada vez que uma comunidade se reúne, um grupo de pessoas se reúne, uma inteligência coletiva também surge, né, emerge, e aí como que a gente está percebendo que a gente está levando desse encontro, com que potência a gente está saindo, e com que vulnerabilidade também, que sempre é possível, né? E aí, ó, as palavras maiores, né, que apareceram aí nessa avaliação da superação, conhecimento, tranquilidade, aprendizado, esperança de dias melhores, excelente informação, esclarecimento de dúvidas. Então, muita estaque, motivador, muitos conhecimentos, muitas aprendizagens, orientações importantes, gratidão, muitas certezas, enfim, muitas informações aí para muitas sensações, né, de como que a gente está saindo. Isso para a gente é bem importante. Vou dizer para vocês que a gente vai finalizando, né? Vou, primeiro de tudo, agradecer quem acompanhou a gente aqui, quem acompanhou a gente no YouTube, quem vai ver esse vídeo posteriormente. Agradecer a mediação de toda a equipe da gerência, Eustáquio, especialmente por trazer a sua animação, o seu olhar motivador, né? Assim, de incentivo para a gente se reinventar nesse momento.
mas se reinventar lembrando, né, quem a gente era e quais eram os desafios que a gente já tinha posto. Dizer que a gerência fica aqui à disposição para tirar mais alguma dúvida, alguma coisa que seja necessária nesse momento. A gente tem uma mensagem, né, uma música que a gente quer deixar de encerramento enquanto a gente vai se despedindo e saindo aqui, com a ideia da gente nunca parar de sonhar. É a música do Gonzaguinha, e a gente deixa ela com esse sentido, que embora a gente tenha muitos desafios, que a gente não pare de sonhar com o nosso papel educativo, com a nossa missão social, e que juntos a gente vai conseguir, com certeza, criar soluções para esse tempo novo, se reinventar, escrever, né, essa nossa história com muita empatia, com muito cuidado e cautela, né, para a gente conseguir cuidar do que é importante ser cuidado, sem perder a nossa identidade. Recomendo muito a vocês que, de repente, tem várias mensagens, vários textos muito bonitos que apareceram aqui no chat. Antes de sair, se você gostou, copie o texto, né, para você poder salvar aí nos seus documentos e poder voltar em outro momento. Então, agradeço. Mari, deixo com você as palavras finais. Michele, antes de sair, que tem aqui uma pergunta que surgiu no chat do YouTube, que acho que a gente não pode mencionar, que é em relação aos cursos da EAP. O que acontece, Divina, é que os cursos da EAP agora, ela vai ter que se focar para a formação